Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é de número 5 e o versículo 1 para nossa meditação. Terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 5 e versículo 1 em diante. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Meus irmãos, trago um abraço nesta noite do meu pastor, evangelista Lutero Mendes. Para os irmãos que não me conhecem, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, congregação do bairro Carioca. Estamos aqui nesta noite tão somente com o mesmo propósito que vocês: adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus está aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Eu disse aos irmãos que Jesus está aqui neste lugar. Ele não precisa de uma multidão de gente. O mesmo disse em Mateus 18:20, que ele só precisa de 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Então acreditamos que o mesmo está aqui nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso 1. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ele pediu para que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Amém? Quem está de pé pode tomar assento, fique à vontade. Queridos, eu queria falar em rápido tempo, não é nada novo, mas eu quero compartilhar uma mensagem nesta noite com vocês, que o Senhor tem acentuado alguns dias ao meu coração. Pois bem, Jesus veio à terra para quebrar um silêncio de Deus. Você sabe que o último livro do Velho Testamento é o livro do profeta Malaquias. E entre o livro de Malaquias até Mateus, capítulo de número 3, entre Malaquias e Mateus tem um silêncio de Deus de mais de 400 anos. Precisamente 430 anos sem Deus falar com seu povo. Deus, ele não vai resolver se calar apenas por sua vontade própria, mas a Bíblia diz que o pecado do povo é tão grande que se espalhou pela humanidade, chegou até as narinas de Deus e Deus resolveu se calar. Só que a Bíblia diz agora que 430 anos se passaram e tem uma mulher se preparando para casar com seu futuro esposo. O nome desta mulher é Maria e o seu futuro esposo é José. A Bíblia diz que ela se preparando ainda para se casar, a Bíblia diz que entrou dentro da sua tenda um anjo, e este anjo vai dizer para ela: Maria, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Maria vai dizer ao anjo: o endereço está errado e o recado também. Por quê? Porque não posso estar grávida, ainda não me deitei com homem algum. Ou seja, eu estar grávida é impossível. Mas o anjo diz para Maria: Maria, o que está sendo gerado dentro de você não é fruto humano. O que está sendo gerado dentro de você é alguém que vai mudar a história de toda a humanidade nesta terra. Pois bem, um dia antes jurou pureza ao seu futuro esposo. Um dia antes jurou fidelidade a ele. Um dia depois diz para ele: eu estou grávida. José não vai acreditar quando Maria falou isso, porque dizendo dentro de si: jurou a mim um dia antes fidelidade, jurou a mim um dia antes pureza, agora estar grávida? Não. José vai dizer: não posso casar com alguém que me enganou, não posso casar com alguém que mentiu para mim. A Bíblia diz que quando José ouve que Maria está grávida, a Bíblia faz questão de dizer que o mesmo vai dizer nesta mesma madrugada: eu vou pegar as minhas coisas e vou fugir daqui, porque não posso casar com alguém que me enganou. A Bíblia diz que José vai acentuar um propósito em seu coração de fugir do lugar onde está para não casar com Maria. Mas a Bíblia diz que na mesma madrugada da fuga, o mesmo anjo que falou com Maria umas horas atrás é o mesmo anjo
que falou com José umas horas depois, dizendo: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela é fruto do Espírito Santo de Deus. Levante a mão e diga glória a Deus por esta palavra. Pois bem, a Bíblia diz que o silêncio de Deus está quase se acabando. A Bíblia diz que o menino Jesus nasceu. Quando o menino Jesus nasceu, a promessa de Isaías se cumpriu, que o tal rei iria nascer. Quando o menino Jesus nasceu, intitulado rei ainda no ventre de sua mãe, a notícia chegou dentro do palácio de um rei chamado Herodes. Herodes, quando ouve a notícia dizendo que o rei havia nascido, a Bíblia faz questão de dizer que o mesmo dentro de si vai dizer: olha, se desde o ventre da sua mãe já era intitulado rei, se desde o ventre da sua mãe já chamavam ele de rei primeiro, quando crescer ele vai ocupar a minha cadeira, quando crescer ele vai ocupar o meu lugar no trono, ele vai tirar minha coroa, vai tirar minha veste, ele vai reinar sobre este povo. Não, Herodes está dizendo: ele não pode crescer porque vai tomar o meu lugar. Grave isso. Quando Herodes ouve dizer que o tal rei nasceu, a Bíblia diz que Herodes não vai fazer um pedido, mas vai fazer uma ordem. Que ordenança é essa? Todo menino de 2 a 0 anos mata a fio da espada, todos eles. Por quê? Porque Herodes está dizendo: este moço que nasceu, esse rei, ele não vai reinar no meu lugar, ele não vai tomar o meu lugar na cadeira. E é isso que Satanás quer fazer com você, com a tua casa. Quer matar o projeto enquanto pequeno, quer matar a promessa enquanto pequeno. Mas eu trouxe uma palavra pesada de minha casa. Que palavra é essa? Se a promessa for de Deus, ninguém vai conseguir a matar. Não, pegue na mão de alguém nesta noite, pegue na mão de alguém aí, diga para ele: a promessa é de Deus. Diga para alguém aí: e se a promessa for de Deus, ninguém vai matar. Pois bem, a Bíblia diz agora que quando esse decreto, grave isso aqui, quando esse decreto é dado, todo menino de 2 a 0 anos deve morrer. A Bíblia diz que José e Maria fugiram. Nem sempre fugir é um ato de covardia. Nem sempre você sair do lugar onde está é porque você está com medo de pelejar. Algumas vezes é necessário você se ausentar do lugar onde está por um momento, para que não venha matar a promessa que o Senhor tem na sua vida. Tão verdade como essa é, que dos 2 até os 12 anos a Bíblia não vai falar sobre Jesus. A Bíblia vai voltar a falar dele aonde? Quando a Bíblia diz que os seus pais desceram do Egito junto com ele e estão dando uma grande festa. A festa, o que mais me deixa apaixonado nele é que ao invés de um menino de 12 anos chamado Jesus está aproveitando, está correndo, está brincando na festa, o que mais me deixa impressionado é que ele está dentro do templo. O que mais me deixa ainda impressionado com ele não é propriamente só estar dentro do templo, porque as nossas crianças também vêm, os nossos filhos também vêm, mas o que mais me deixa impressionado nele é que ele não está sentado para aprender. Quando ele entra dentro do templo, inverteu a situação. Lá atrás tem um irmão de mão levantada, eu vou repetir. Quando ele entra dentro do templo, ele inverte a situação. Quem era para estar de pé para ensinar está sentado para aprender. Os doutores estão dizendo que inteligência deste menino aí. Quem é ele? Numa ponta do templo alguém vai gritar dizendo: ele é filho de José o carpinteiro. Na outra ponta alguém vai dizer: ele é filho de Maria. A Bíblia diz que ficou perdido de seus pais durante 3 dias dentro do templo, ensinando aqueles doutores. Tão verdade como essa é, que dos 12 até os 30 anos a Bíblia também não vai falar sobre ele. A Bíblia vai voltar a falar dele aonde, Jonas? No livro de Mateus, no capítulo 3. Se você acha que o teu pastor pega pesado com você, se você acha que o teu pastor prega duro, eu e você tinha que ir no Jordão para ver João Batista pregar. João Batista não pregava para ter agenda aberta. João Batista não pregava, grave isso. A mensagem de João Batista era tão complicada de ouvir que você pode revirar a Bíblia. Você nunca vai encontrar João Batista pregando no templo. Você nunca vai encontrar João Batista pregando na sinagoga, porque a mensagem de João Batista não se encaixava com a religiosidade daquela época. Peraí, se a mensagem dele era dura de ouvir e ele nunca evangelizou
evangelizou ninguém. Não, João não. João nunca foi até a cidade dizendo: vão até o deserto me ouvir pregar. Não, ele nunca fez isso. Pera aí, se a mensagem dele era dura, se ele nunca pregou no templo, se ele nunca pregou na sinagoga, como que o povo vinha ter com João Batista no deserto? Receba esta promessa que João Batista está pregando. Eu vou preparar o caminho dele. Ele está pregando, e um dos temas que João Batista pregava, infelizmente pouco pregado em nossos púlpitos: que tema é esse, Jonas? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados enquanto tem tempo. Ele está pregando, o povo vinha ter com ele. Ele vai mudar a pregação e ele vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores. Jonas, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Se ele não pregou no templo, se ele nunca pregou na sinagoga, se a mensagem era dura, e mesmo assim ele veio até o deserto para ouvir João Batista. Palavra dura não corre povo da igreja, palavra de exortação não corre povo da igreja. Eu só vim pregar para você aqui nesta noite porque você é apaixonado por esta palavra. Ainda que o Espírito venha exortar, levante a mão e diga glória para os céus nesta noite. De tanta ousadia que João Batista pregava, de tanta autoridade que João Batista pregava, em um dia, em uma de suas pregações, alguém vai se levantar no meio da multidão e vai dizer: você não é só João Batista. E ele vai perguntar: quem vocês estão dizendo que eu sou? E a multidão vai dizer: você é o próprio Cristo que ia de descer do céu. Ninguém prega como tu prega, João. Ninguém fala como tu fala. João Batista desceu do pedestal onde colocaram e disse: eu apenas vos batizo com água, mas eu estou preparando um caminho aí. Eu estou preparando o caminho para aquele que é muito maior do que eu. Pegue na mão de alguém nesta noite. Não me deixe pregando sozinho. Pegue na mão de alguém aí. Jonas, quem é ele? João Batista vai dizer: eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. João está dizendo: eu vos batizo com água, mas quem está vindo depois de mim, lá vai, vos batizará com o Espírito Santo. Quantos adoram aquele que é maior do que João? Quantos adoram aquele que é maior do que João? Fecha os olhos e abre a boca nesta noite, porque ele está presente entre nós neste lugar. Aquele que é maior do que João está aqui. Eu estou preparando o caminho. Ele está pregando: raça de víbora, raça de víbora. E a Bíblia diz agora, eu gosto disso, que Jesus apareceu no cenário do Jordão para quebrar aquele silêncio. A Bíblia diz que quando Jesus, pega essa palavra, Jesus chegou no cenário do Jordão e João Batista não parou não mudou a pregação. Raça de víbora. Alguém do lado do João Batista, na multidão, vai dizer: João, tu tens chamado nós de raça de víbora. Quem é aquele lá? João vai dar uma olhada para Jesus, vai olhar para a multidão e vai dizer: ele não é raça de víbora nenhuma. Então quem é ele, João? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, Jesus está dizendo a ele: João, me batiza. Oh Senhor, careço eu ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus vai dizer: João, me batiza para que se cumpra o que está escrito. Dobre atenção e receba este recado. Se você prestou atenção, eu disse que no começo Deus está calado. Eu disse no começo que Deus está há 430 anos sem falar com o seu povo. A Bíblia diz que quando João Batista batiza Jesus, acontece 3 cenas no Jordão que eu quero liberar para você nesta noite. Lá vai. A primeira cena, quando Jesus é erguido da água por João Batista. A primeira cena, os céus se abriram. A segunda cena, quando João Batista ergueu Jesus da água, Deus falou com o seu povo. A terceira cena, quando Jesus é erguido da água por João Batista, pousou sobre ele em forma corporal de bom o Espírito Santo. Jonas, eu não estou entendendo. Então entenda. Eu não sei se você se alegra nesta noite, mas aonde Jesus está, os céus estão abertos. Deus está falando e ao mover do seu Espírito sobre a igreja. Quantos acreditam? Levante a mão e digam glória para Jesus. E eu digo isso para você com muita tristeza, infelizmente, porque tem tanta gente parando na caminhada.
Infelizmente, porque tem tanta gente retrocedendo, porque não existe um ministério aprovado sem antes passarmos pelo deserto de Deus. Capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado. Capítulo 4, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Não é como algumas vezes a gente pensa. Não foi no 40º dia que Satanás tentou Jesus. Não. Desde o primeiro dia, quando Jesus põe o pé no deserto, Satanás coloca o pé junto com ele. Satanás está pensando: é mais um que eu vou derrubar, é mais um que eu vou fazer errar, é mais um que eu vou fazer se curvar. Satanás está dizendo, recebe esta palavra, Satanás está dizendo: eu vou matar ele no deserto. Quer ver? Satanás está dizendo: eu sei que ele está com fome, eu sei que ele está sem comer há algum tempo, porque Satanás vai fazer isso. Satanás, sabendo que Jesus está com fome, vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Satanás, grave isso, Satanás não quer que Jesus prove que ele é Filho de Deus, porque Satanás sabe que ele é Filho de Deus. Mas Satanás está dizendo: transforme a pedra em pão. Satanás está dizendo: eu sei que ele está com fome. Se ele transformar a pedra em pão, ele vai comer este pão. Se ele comer este pão, ele vai quebrar propósito. Se ele quebrar propósito, não vai ter cruz, não vai ter calvário, não vai ter sangue, não vai ter remissão de pecado. Satanás está dizendo: se ele comer do pão, vai acabar propósito. Grave isso: se tu és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. Jesus vai dizer: Satanás, no meu batismo, no capítulo 3, o meu pai disse: ele é o meu filho amado. Agora no capítulo 4, tu está querendo que eu prove? Jesus olhou dentro dos olhos de Satanás e disse: Satanás, se o meu pai falou a meu respeito, eu não preciso provar nada para ninguém. Então levante a mão e receba esta palavra. Depois deste culto, você não precisa provar nada para ninguém. Provar o quê? Você não precisa provar que canta, você não precisa provar que prega, você não precisa provar que pastoreia, porque ele falou que você é. E se você é, ninguém vai revogar o que ele falou. 13 anos comecei a pregar. Setembro, 30 anos eu faço. As minhas piores pregações, quando eu saía de minha casa, preocupado em pregar bem perto do pastor para a porta continuar aberta. Eu precisava provar que eu era um bom pregador. Era das minhas piores mensagens e pregações. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E se Jesus falou que você é, pegue na mão de alguém nesta noite, diga para ele ou para ela: se Jesus falou que você é. Diga: não prove nada para ninguém. Diga para alguém aí. Não, olhe dentro dos olhos dele ou dos olhos dela e diz: a última palavra vem do Senhor teu Deus. Diga para ele. Quem acredita, levante a mão e grita glória para o céu. Jesus vence Satanás pela palavra. E a Bíblia diz agora que ele começa a sua caminhada depois do deserto. E a Bíblia diz que ele começou a sua caminhada no livro de Lucas, o mesmo texto que lemos, no capítulo de número 5. Ali a gente encontra os primeiros discípulos. Jesus agora que está caminhando nas areias do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia. E a Bíblia diz que tem um homem com um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Jonas, que sentimento é esse? É a dor da frustração. É aquela dor de bater e a porta não abrir. Aquela dor de tentar e não conseguir. Jonas, quem é ele? Simão Pedro. A história vai dizer que ele pescava durante toda a madrugada. E pela manhã, quando amanhecia, o arco da esquerda. Gente frustrado nesta noite. Algumas coisas dando errado. O financeiro travado. O acusador te acusando todos os dias. Mas ele te trouxe nesta noite para dizer: eu não quis outro barco, mas eu quero teu barco emprestado nesta noite. E eu não sei se isso te alegra. No barco que ele entra, a situação não continua do mesmo jeito. Bate palma e glorifica Jesus Cristo. Pois bem, ele vai olhar para alguém frustrado.
vai dizer: Pedro, eu preciso do teu barco, pode entrar aí, não tem mais jeito para minha história mesmo, entra aí. Jesus entrou. Irmãos, a gente assistiu um pregador que a gente gosta, é muito bom. Tivemos agora quinta-feira na nossa congregação, quinta-feira passada, 1 ano da quinta-feira da Vitória no Carioca. Conseguimos trazer o pastor Adeildo Costa do Mato Grosso. Sábado tivemos a nossa vigília Bala Carioca. O pastor Adeildo Costa pregou pra gente. Ontem estava com ele no Novo Hamburgo também pregando. Foi uma benção. A gente assistiu um pregador que a gente gosta, é muito bom. Mas imagine Simão Pedro ouvindo Jesus pregar. Aleluia! Ninguém prega como ele prega. Ninguém fala como Jesus fala. A fala dele é diferente de todos os outros. Pedro está impressionado porque ninguém prega como ele prega. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus pregou, escute essa frase grave, depois que Jesus pregou, ele despede a multidão, recebe essa palavra, despediu a multidão e disse: retira o teu barco da terra e navegue para o profundo. Eu não estou entendendo, Jonas, então entenda. Creamos nesta noite, eu não sei se a nossa fé vai alcançar. Se Jesus dissesse: atira a tua rede na beira da praia iria ter peixe. Mas Jesus está dando a senha para Pedro e para a gente nesta noite. Jonas, eu não entendi, vai entender agora. Simão, diga: Senhor, retira o teu barco da terra e navegue para o profundo. Senhor, por quê? Enquanto a tua mentalidade estiver nas coisas da terra, aleluia, você nunca vai viver um profundo que eu tenho preparado para você. Eu não sei quem está recebendo esta palavra nesta noite, mas o Senhor está convidando alguém para ir para a profundidade com Ele. Certa vez Deus vai fazer um convite para um profeta, e Deus vai dizer: entre nessas águas aí. O profeta entrou, molhou seus tornozelos, olhou para o céu e disse: Deus, aqui tá bom nada, entre mais. O profeta entrou, molhou seus joelhos, aqui tá bom, Deus, não tá bom, entre mais. A Bíblia diz que molhou seus lombos, aqui tá bom, Senhor, não tá bom, entre mais. A Bíblia diz que o profeta vai entrar, e a Bíblia diz que não vai dar pé aonde ele está, e o profeta começa a nadar. Grave isso: quando o profeta começa a nadar, Deus está dizendo a ele: é assim que eu quero você. Jonas, eu não entendi. Não se acostume com o raso, não se acostume com culto morto, não se acostume com culto parado, mas queira viver uma profundidade com ele. Se a gente se acostumar com culto parado, a gente vai se tornar religioso dentro da igreja. Que religioso é esse, Jonas? Fulano, por que tu vai no culto segunda? Eu vou porque tem culto segunda. Por que tu vai no culto outro dia? Porque tem culto outro dia. Não! Quando alguém te perguntar: o que você vai fazer no culto hoje? Diga: eu vou ir para adorar o nome do Senhor, porque Ele pode mudar minha história. Fulano, e se Ele não mudar a tua história segunda, eu vou continuar adorando o nome dEle. Eu não sei se você já ouviu: servir a Deus é um casamento, e casamento é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Jonas, eu não entendi. Não traia o teu noivo por um espaço de tempo, mas viva uma profundidade no seu relacionamento. Irmãos, eu gosto tanto de Jesus, porque Ele vai dizer: tira o teu barco daqui e atira a tua rede aqui. Tá bom, Senhor. Retirou o barco. Jesus vai dizer: pode parar. Quando Ele parou, Jesus vai dizer: atira a tua rede aqui. Quando Jesus disse para Pedro: atira a tua rede aqui, isso aqui foi tão automático de Pedro, porque Pedro vai dizer: Senhor, eu vou falar a verdade. Diga, Pedro, tem alguma coisa que está errada. Simão, diga o que, fala de uma vez. Senhor, eu pesquei a madrugada toda, aleluia, e não consegui pescar nada. Mas agora, nesta manhã, Senhor, eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente. Agora é sobre a tua. Agora é sobre a tua. Só aquele irmão de trás está no culto. Agora é sobre a tua. Eu não estou entendendo, Jonas. Não vai uma madrugada toda sem palavra, não aconteceu nada. Mas depois de uns minutos de pregação, a pesca foi maravilhosa. Porque aonde entra o evangelho, a situação não continua do mesmo jeito que está.
Simão vai dizer, tá bom, Senhor, não tem jeito, tá bom. Atirou a rede, quando puxa a rede, a Bíblia diz que a rede se rompia. Quando a rede se rompia, Simão está percebendo, eu não vou ter força para puxar essa rede sozinho. Aleluia. Mas Simão está dizendo, Senhor, permita eu chamar os meus amigos para me ajudar. Eu não estou entendendo, Jonas, então entenda, porque alguém precisa ouvir isso aqui. Aleluia. Simão está dizendo, Jesus, permita que os meus amigos me ajudem. Por que, Simão? Porque na madrugada que passou, quando tudo estava dando errado na minha vida, eles estavam do meu lado. Simão está dizendo, Senhor, a madrugada inteira eles sempre estiveram do meu lado quando tudo deu errado. Simão está dizendo, Senhor, se eu tive amigos do meu lado quando tudo deu errado, é justo eles estarem do meu lado quando tudo estiver dando certo. Eu não estou entendendo, Jonas. Você não vai conhecer amigo em quinto dia útil, você não vai conhecer amigo em final de mês, você vai conhecer amigo quando o vale chegar na tua casa, quando a ansiedade chegar, quando a depressão quiser te matar. O Senhor está dizendo, selecione pessoas. Jonas, vou me chamar de nariz empinado, deixe que chame, porque lá vai, Jesus chamou 12, enviou 70, que seguiu, era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas para os principais milagres, não eram os 12, não eram os 70, e não eram mais de 5.000, eram 3, Pedro, Tiago e João. Eu não estou entendendo. Nem todos que estão do teu lado estão preparados e têm estrutura para ver o que Deus irá fazer na sua vida. É por isso que a gente não deve se entristecer quando algumas pessoas se afastarem do nosso lado. O que a gente algumas vezes tem por perca, Deus está dizendo, foi livramento lá na frente que eu dei para você. Jonas, perdi a amizade sendo que eu não fiz nada. Foi livramentos que Deus deu lá na frente para você. Jonas gostava tanto de fulano e de fulana, mas não estão do meu lado. Foi livramento que Deus deu para você. Mas agora ergue essa mão cheia de dedo que Deus te deu, vá. O que Deus tem para você está tudo preparado. Não se escandalize, aqui eu encerro. Sempre antes de Deus te honrar, Ele vai te testar primeiro. Você acha que Jesus vai dar milagre para quem não tem estrutura? Claro que não. Jonas, por que tu diz isso? Lá vai, Simão puxou as redes, ele e os seus amigos, recebe essa palavra, o barco dos amigos está cheio de peixe, o barco de Simão está entupido de peixe, pensamento de pregador. Simão está dizendo, o meu barco está cheio de peixe, os meus amigos também, eu vou ser o maior empresário da minha cidade, eu vou vender esse peixe, pensamento de pregador, eu vou vender esse peixe, eu vou ser o maior empresário, eu vou conseguir tirar férias com a família, eu estou feito na vida agora. Quando Simão se alegra, Jesus está dizendo, deixa o peixe e deixa o barco. Aleluia! Senhor, não faça isso. É o momento de eu alavancar a minha vida. Deixa o peixe e deixa o barco. Senhor, o Senhor não está entendendo. É o momento de a minha vida financeira melhorar. Deixa o peixe e deixa o barco. Porque a partir de hoje eu não quero mais você pescador de peixe. A partir de hoje eu quero você pescador de almas. Eu não estou entendendo, Jonas, então entendo para me encerrar. A partir de hoje, não quero mais você pescador de peixe, mas eu quero a partir de hoje você pescador de alma. Senhor, diga, eu tenho mais um negócio para falar. Simão, diga de uma vez lá. O peixe eu sei pescar. Eu sou profissional naquilo que eu faço. Mas pescar almas, como que faz? Se o Senhor está dizendo que não quer mais eu, pescador de peixe, mas pescador de alma, qual é a diferença? Lá vai, Simão, diga Jesus. Aleluia. O peixe você pega vivo e mata. Aleluia. Mas as almas você vai pegar morta.
Aquele irmãozinho de trás está me animando para pregar aqui hoje. Jesus está dizendo: a partir de hoje, Simão, eu não quero mais você pescador de peixe, mas eu quero você pescador de alma. Porque a partir do teu chamado de hoje, eu não tenho te chamado para matar mais ninguém. Jonas, eu não estou entendendo. Vivemos uma geração, eu não sei o poder que Jesus deu a alguém. Tem poder de colocar e tirar do inferno toda hora. Tem o poder de dizer: o teu erro não tem perdão, o teu pecado não tem perdão, não tem mais jeito para você. Eu tenho uma palavra contrária: a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira. Levante a mão. Quem viu você chorando vai ver você sorrindo. Quem viu você na prova vai ver você na bênção do Senhor. Tem mudança de vida para alguém aqui nesta noite. Tem pessoas até o dia de hoje que dizem para você: você vai pagar o resto da vida pelas escolhas erradas que você fez. Não era nem para mim estar aqui hoje, mas agora eu já descobri o que eu vim fazer. O Senhor está dizendo: independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do teu erro no passado, independente se você errou, se você falhou, o Senhor está dizendo: a promessa ainda continua de pé na sua vida. Eu não estou entendendo, Jonas. O Senhor está dizendo: a promessa é maior do que o teu erro. Simão está dizendo, Jesus está dizendo: Simão, a partir de hoje tu não vai matar mais a ninguém. Uma geração que ninguém mais pode errar. Vão te colocar no inferno a vida toda. Vão te crucificar uma vida toda. Você acerta 10, errou uma, as 10 foram embora. Mas o Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece a tua alma. E o Senhor está dizendo a alguém nesta noite: Ele não vai abrir mão de você para Satanás. Pegue na mão de alguém, porque alguém precisa desse aperto de mão neste momento. Pegue na mão dele. Diga para alguém nesta noite: Jesus ainda acredita em você. Diga para alguém aí. Não, diga: Jesus ainda acredita em você. Diga em você aí. Tem uma labareda de fogo que está descendo no meio desta casa. Jesus está renovando ministérios aqui novamente. Eu estou todo arrepiado. Jesus está renovando vidas aqui nesta noite. Você vai voltar a pregar de novo. Você vai voltar a cantar de novo. Você vai voltar a evangelizar de novo. A promessa continua de pé na sua vida. Quantos adoram, quantos adoram, quantos adoram a Ele? A promessa continua de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro com complexo de inferioridade. Satanás coloca no teu coração que você é menos do que qualquer pessoa. Essa segunda-feira é segunda-feira de quebra de maldição para a tua família. Tem pessoas aqui dentro, pastor, que receberam palavra tão contrária, que alguém disse: você nunca vai ter nada, você nunca vai conquistar nada. O teu familiar foi assim, você vai ser assim, vai morrer assim. Tem pessoas aqui dentro que estão carregando há muitos anos maldições hereditárias. Alguém morreu no vício, você também vai morrer. Alguém morreu bêbado, você também vai morrer. A vida sentimental está estragada da família, a tua também vai ser. O Senhor está dizendo: Ele quebra essa maldição a partir de hoje. Eu tenho uma palavra e um recado da parte de Deus para a sua vida. Depois desta segunda-feira, a tua vida nunca mais vai ser do mesmo jeito que está. Eu libero uma palavra para esta casa, para esta igreja, ao destravar do Senhor nesta segunda-feira. O que estava dando errado vai dar certo. O que estava parado vai ganhar velocidade. O que estava caído, o Senhor está erguendo, porque tem algo novo para esta casa. Por 30 segundos de relógio, levante a mão e fale com Jesus.
Quem é batizado, fale língua estranha. Quem não é batizado, seja batizado. Quem não fala língua estranha, seja renovado. Há uma presença do Senhor sobre nós aqui nesta noite. Por favor, se coloque de pé. O Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Pois bem, Deus maravilhoso. o Senhor nos trouxe só para falar isso. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para falar com vidas. Que Satanás está querendo se frustrar você. Jesus. Satanás está dizendo que não tem mais jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor trouxe só a gente para falar com isso. Ele está levantando ministérios aqui novamente. Pode deixar lá, eu conheço, não tem problema não. Ele está levantando ministérios aqui novamente. Aleluia, Deus. Isso aí, santo. Coloque lá. Os irmãos me perdoam por pregar desse jeito, a voz não está mesmo. Muito tempo eu estou pregando. Mas mesmo assim eu vim com carinho, com respeito com vocês, para liberar esta palavra a você. O Senhor hoje está levantando ministérios novamente. Aleluia. Aleluia. Há um destravar do Senhor para a sua vida aqui nesta semana. Creio, Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro com um sonho, mas o sonho é tão doido que Deus permitiu você sonhar. Mas principalmente pelo financeiro, algumas vezes você não consegue acreditar que possa acontecer. O Senhor me trouxe aqui tão somente para dizer para alguém: Jonas, tu vai pregar sobre prosperidade? Sim, o Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata. Aluguel nunca mais para a sua vida. O Senhor está presenteando alguém aqui nesta noite. O Senhor está dizendo: chega de humilhação. O Senhor está dizendo: chega de ser afrontado. E se prepare para testemunhar um dos maiores testemunhos que ninguém da tua casa testemunhou. Empreste a mão para alguém esta noite, por favor. Empreste a mão para alguém. Empreste a mão para alguém. Coloca um negócio aí, filho. Isso. Preste a mão para alguém esta noite. Isso. Preste a mão para alguém. Não deixe ninguém sozinho. Pegue na mão dele aí, vai. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Tu quer saber, isto não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Oh, quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. É o teu momento que importa mais.
A tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente, Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Dê um abraço em alguém esta noite aí, abrace ele, abrace ela. Diga alguma coisa de Deus para alguém, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã aí. Deus está escrevendo a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. É o teu momento que importa mais. A tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente, Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Levante as mãos e receba esta palavra. Levante as mãos. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Amém. Queridos, deixa eu agradecer pela minha oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos desta noite. Aleluia. Embora não deu tempo de elaborar um sermão, mas eu louvo a Deus somente que todas as igrejas que a gente vai, Pastor Paulo, é pela misericórdia do Senhor. Tem lugares que o Senhor nos leva, que quando chegamos a gente vê o nosso passado, a nossa história e diz: eu não posso estar aqui, não é por merecimento. Aleluia. Mas cada igreja que eu vou, seja grande, seja pequena, independente, Aleluia. é só pela misericórdia do Senhor.
Que Deus abençoe o irmão X, irmão Lázaro, pelo convite antecipado. Que Deus abençoe o pastor Paulo. Deus abençoe o senhor João. Eu estou com um negócio de Paulo na cabeça, não sei que Paulo é. Tem um crescimento para esta obra. Aleluia! Glória a Eu vejo Deus. seu coração preocupado algumas vezes. Como que vai andar a obra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia! Conforta o teu coração. Glória a Deus, oh glória. Tranquilize o teu coração. Durma descansado. Aleluia, Jesus. Porque sou eu, Deus, que velo para com a minha palavra. Aleluia! O que disse para Pedro, ele repete ao Senhor nesta noite. Esta igreja é minha. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra esta casa. Tranquilize o teu coração, porque os que saíram retornarão. Aleluia! Tranquilize o teu coração, porque pedidos de perdão vai chegar através da tua vida. Conheça a tua história. Algumas vezes não é compreendido, mas sei eu, Deus, que quando eu falo contigo, tu me ouve e me obedece. Te curo nesta noite daquilo que está te preocupando, porque eu sou Deus que muda histórias. E a igreja que acredita, diga glória a Deus. Meus irmãos, que alegria estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de todos e leve esta palavra para casa. Aonde entra o evangelho, a situação não continua do mesmo jeito. E o ministério de cada um, mesmo não querendo, ainda está de pé. Aleluia! Amém? Bate palma e glorifica a Jesus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos nessa última hora, né? Ouvir a mensagem da cruz. Aleluia! Quando o irmão João nos pregava aqui, sabe o que Deus falava, irmão Lázaro? Que a noiva do Senhor está recebendo uma palavra de arrependimento. Oh, glória a Deus. Quantos lê Bíblia durante a semana? Aleluia! Quantos sabem dizer quantos peixes Pedro pegou depois que Jesus deu a ordem para ele lançar a rede? A Bíblia diz que o homem pegou 153 grandes peixes. Glória a Deus. É forte, né? Isso é a prosperidade que Deus tem na minha e na tua vida. Quantos crescem? Muito obrigado. Só tenho que agradecer o Senhor pela vida do irmão Jonas. Graças a Deus. Vou passar para a irmã Ziza, vai fazer aqui, aleluia. É o culto das irmãs. Mas eu precisava, ela vai dizer assim, ó, irmão, essa é a noite você fazer que nem Zaqueu fez. Levar Jesus para tua casa. Tem alguém aqui ainda que não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador? Ou quer reconciliar com Deus? Pastor, eu quero